Ninguém sabe exatamente quando a criatura começou a ser vista. Alguns dizem que surgiu como um vulto, outros como um homem impossivelmente alto, sempre vestido como se tivesse acabado de sair de um funeral. Mas toda testemunha concorda em um detalhe assustador. Ele só aparece quando tudo está escuro demais. Alguns o chamam de espectro, outros o chamam de visitante, mas no submundo das lendas da internet, ele ficou conhecido como o Homem Pálido da Noite. A história mais antiga que se tem registro aconteceu com uma menina de apenas 7 anos. Em 1998, o pai estava na sala, assistindo televisão, enquanto a mãe e a filha estavam no quarto dos fundos. Naquela casa, a luz da sala iluminava um longo e estreito corredor que dava acesso aos quartos. Mas naquela noite, o pai desligou a televisão e apagou a luz da sala, deixando apenas o clarão azul da TV do quarto iluminando o corredor. A menina sentada na cama da mãe viu a silhueta do pai caminhando em direção a ela. Só que, logo atrás dele, havia alguém mais. Ela não ouviu passos, não ouviu respiração, não ouviu absolutamente nada. Mas ela viu um homem muito mais alto que o pai, tão alto que sua cabeça quase tocava o batente da porta. A pele era totalmente lisa, branca, sem olhos, sem boca, como uma máscara de porcelana esticada sobre um rosto que não deveria existir, e os braços longos demais, como se fossem dobráveis, pendendo ao lado do corpo. A menina ficou paralisada enquanto o pai se aproximava, sem perceber que a sombra atrás dele também se movia, como se imitasse seus passos. Quando ela finalmente conseguiu gritar, o pai se virou num susto e não havia nada, absolutamente nada estava ali. Mas a menina continuava vendo o homem, parado na porta, imóvel, olhando para ela sem rosto nenhum. O pai a levou para o quarto dela, tentando acalmá-la, mas enquanto caminhavam, ela jurou que a criatura os acompanhava, surgindo nas esquinas escuras da casa. Ele só desapareceu quando a porta do quarto foi fechada. A menina cresceu, mas até hoje ela diz que aquele rosto branco ainda aparece em seus sonhos. Em 2012, uma instituição de apoio emocional recebeu uma ligação estranha do outro lado da linha. Um jovem com a voz trêmula e a respiração ofegante dizia que estava sendo perseguido há meses por uma coisa muito alta, fina como uma sombra esticada. Ele não usava a palavra homem, nem monstro. Ele chamava a criatura apenas de a figura. Ele contou que a figura aparecia primeiro nas janelas, depois nos cantos escuros da casa e, por fim, dentro do próprio quarto. Ele também disse que, quando ela chegava perto, ele esquecia coisas simples. Onde estava, o que ia dizer, quem tinha ligado para ele. O atendente tentou manter o jovem na linha, mas, no meio da ligação, o garoto murmurou: "Ele está aqui." E a chamada foi encerrada. Na manhã seguinte, um corpo foi encontrado aos pés de uma ponte. Era o mesmo garoto. A polícia concluiu que foi um ato de desespero causado pela depressão. A família concordou, mas o atendente daquela noite contou uma história diferente para amigos próximos. Ele disse: "Antes de ele desligar, eu ouvi passos, como se algo muito grande estivesse ali com ele. Se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, é muito importante procurar ajuda." E o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia. Basta ligar para o número 188. Lembre-se, você
não está sozinho. O terceiro relato veio de duas irmãs que moravam perto de uma floresta. O pai pediu que elas fossem buscar um saco de carvão no depósito que ficava atrás da casa. Já era noite. O cachorro da família, um pastor alemão, rosnava sem parar em direção à mata escura. Quando as meninas chegaram ao depósito, perceberam que a porta estava aberta, mesmo tendo certeza de que ninguém tinha ido lá naquele dia. Foi quando a irmã mais velha travou. A mais nova olhou para ela e viu os olhos da irmã arregalados, fixos na cerca do quintal. Ao se virar para ver o que era, elas viram também um homem enorme parado atrás da cerca, tão alto que metade do seu corpo ultrapassava as tábuas de madeira. Ele usava um terno preto. Sua pele era branca demais, quase luminescente. E os braços não pareciam parar onde deveriam. Eram longos, flexíveis e se moviam lentamente como tentáculos silenciosos. A criatura não caminhou, não correu. Ela apenas inclinou a cabeça para o lado, como quem observa algo frágil demais. No dia seguinte, o cachorro da família desapareceu. Nunca mais foi encontrado. A família se mudou pouco tempo depois daquela noite. Diferente de muitas criaturas do folclore, o homem pálido da noite tem registros muito antigos, mas só se tornou famoso depois da internet. Alguns dizem que ele é uma entidade interdimensional. Outros, um predador que se alimenta do medo e das memórias das pessoas. Há quem acredite que ele existe desde sempre, mas só encontrou na escuridão moderna das cidades, vielas, prédios abandonados, florestas urbanas, o habitat perfeito para se esconder à vista de todos. Mas há um detalhe que ninguém consegue explicar. Por que tantas descrições são iguais? Por que tantas testemunhas de lugares e épocas diferentes o veem exatamente da mesma forma? E por que ele escolhe alguns e ignora outros? Agora eu te pergunto, você acha que tudo isso é só imaginação coletiva? Uma história que se espalhou e tomou forma na mente das pessoas? Ou será que existe algo observando e aparecendo apenas quando alguém está sozinho, no escuro, talvez em um corredor comprido? Se você estivesse diante dele, Voca correria ou ficaria congelado pelo medo? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima!